Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 26. Eu achei interessante isso que você leu aí agora. Você pode repetir o que você leu aí no seu telefone? É Mateus. Lá em capítulo 26, 41, fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Mas aquilo que você leu que as pessoas escolhem. Todos os dias nós somos tentados a comportar de maneira que desagrada ao Senhor. Somos atraídos frequentemente por aquilo que não agrada a Deus. Isso, tá. Atos 26. Frequentemente nós somos atraídos por aquilo que não agrada a Deus. É interessante, se você notou, por exemplo, aqui a gente não combina nada com ninguém. Eu deixo vocês bem à vontade, a Thaís sabe quem escolhe música, quem canta, quem aí nós vai falar. Eu não passo na minha supervisão e, tipo assim, faço um filtro. Isso acabou de me pedir, eu orei, falei, Senhor, me dá a palavra. Se você notou, às vezes ela começou lendo uma passagem bíblica que dizia assim: as pessoas estavam com Jesus, andando com Jesus, conversando com Jesus, mas não sabia que era Jesus. E eles tinham uma expectativa. Você já criou uma expectativa e não deu certo? É ruim, não é? Você achou que ia dar certo. Ou você começa a sonhar com aquilo, você começa... Parece que você, tipo assim, na sua mente, né, na nossa imaginação, você vê todos os passos assim, vai tudo dar certo. E aí, de repente, se frustra. Eu, certa vez, tinha feito um negócio de boca no telefone, isso foi num domingo, tudo acertado, combinado. Na quarta-feira, a pessoa liga e falou: olha, tudo que a gente conversou não vai dar para fazer, não vamos desfazer o negócio. Aí você olha, sabe, você já até agradeceu antecipadamente, ser obrigado pela bênção. Aí na hora mesmo, você fica frustrado. Você desanima. A cabeça foi maior. Não, e aí esse que você leu me chamou a atenção. Todos nós somos tentados a fazer coisas que desagradam a Deus. Ah, se eu pudesse dar um jeitinho agora, brasileiro. Ah, se eu pegasse aquele filho da bênção, né? Ah, se eu pudesse, né? Aí não roga a praga, mas ora, Senhor, pega ele, Senhor, dá uma, né? Gente, isso é o nosso euzinho. Isso é o Adãozinho, cada homem tem. Isso é aquela Evinha que cada mulher tem. Lá no Jardim do Éden. Isso está dentro de nós. Mas hoje nós vamos ver nessa história aqui e a gente vai pregar. Imagina que nós tivemos uma experiência, eu não quero falar isso da Cris, mas foi a experiência mais recente que eu tive. Eu ia falar do bolo. Mas eu lembrei do que aconteceu com aquele mousse de maracujá. Eu nunca esqueço. Gente, ela fez um mousse de maracujá. Pensa, ela pensou em todos os ingredientes, fez direitinho, aquele dia deu certo, colocou leite condensado, ficou mais gostoso. Quando chegou aqui, estava cheio de formiga. Não entrava numa aparência. Mas não era uma formiga. Eu acho que aquilo podia funcionar como um trap, sabe? Para formiga, para matar a formiga. Quando a gente abriu, e eu abri a tampa, parecia que, sabe, parece até coisa de filme. Subia as formigas assim na mão. É mesmo? Imagina você, aí você vai entender o que eu quero falar. Você pegar um bolo espiritual agora, mas que está todo contaminado
e estão querendo te empurrar pela goela abaixo. Estão querendo que você aceite esse bolo. Eu tirei de presente. Você já viu? Que hoje aqui é uma coisa profunda, viu? Hoje aqui é uma cirurgia no coração. Você chega para alguém e fala assim, fulano, olha, eu fiz esse bolo para você. Aí a pessoa, muito obrigado, eu não quero. Qual é a reação da pessoa que fez o bolo? Normalmente. Ela fica chateada. Não acredito que você vai fazer isso comigo. Rejeição. Eu acabei de fazer esse bolo para você. Isso está entre casamento, isso está entre amizade, pai, mãe, filho, nora, está em tudo, na família, está na igreja, está no trabalho. Não, mas eu fiz para você. E você fala, não, mas eu estou de dieta. E quando você está, eu estava de jejum uma vez, tirei um dia de jejum, muitos anos atrás, gente. Eu estava num jejum assim, eu era obreiro de igreja, fomos fazer uma visita. Chegou lá, a moça preparou um caldo lá, uma janta, não sei o que era, e começou a servir, olha, esse para o senhor. Eu falei, não, muito obrigado, eu não quero, obrigado. Não, mas o senhor tem que comer, o senhor não vai comer? Eu falei, não, muito obrigado, estou muito bem. E as pessoas conversando e vem ela de novo. Não, mas eu fiz aqui, todo mundo está comendo, o senhor não vai comer minha comida? Tem algo errado com a minha comida? Não, mas botou no prato, trouxe. Aí alguém olhou para ela e falou assim, irmã, ele está de jejum. Me perdoa. Eu falei, não, me perdoa, porque o senhor já acabou com o meu jejum. Agora eu já estou chateado, me dá isso aqui agora que eu vou comer. Acabou o meu jejum, ela conseguiu acabar com o meu jejum. Nossa. A pessoa fica chateada com você. Mas ela não entende, para ela você está desrespeitando o carinho, a atenção, mas ela não entende que ela também está te respeitando. Você está dizendo, não, muito obrigado, fim de papo. Nós somos assim, sabe? Nós temos essa alma difícil que a gente quer impor nos outros ou não quer que as pessoas impõem na gente o que a gente quer impor nos outros. Deu para entender o que eu falei? Quero que a minha vontade seja feita. Pai nosso que está no céu, seja feita a minha vontade. Isso não tem a condição. Mais ou menos assim. E nós precisamos ver que muitas das vezes as pessoas querem que você vai engolir um bolo espiritual que tenha um mosquitinho ali dentro. Isso é coisa de mulher. Ou se não, assim, sabe, o bolo que você corta assim, e é uma coisa engraçada, você vê um fio assim dourado assim no meio, não é queijo não, sabe quando você pega um pedaço do outro assim, aí você fala assim, eu não tenho cabelo longo, como é que esse cabelo está aqui dentro? Você perde a vontade de comer. Você estava com fome, acabou a fome. Naquela hora. Eu conheço a pessoa que foi convidada para jantar, chegou, foi comer a salada, saiu um negócio e falou, na hora da salada já acabou a minha fome. Isso é, gente. Mas tem gente que quer fazer isso conosco, com você, comigo, que é na vida espiritual também. Quer que você vai engolir algo contaminado. Algo, igual ela falou, que não vai ser bem para você espiritualmente. E você vai dizer, não, muito obrigado. A pessoa não acredita, você vai rejeitar. Estou te dando um bolinho de Satanás aqui, você não vai comer? Olha que eu acabei de fazer, eu não posso falar, gente, hoje em dia tem que ter cuidado com certas coisas que a gente fala, sabe? Assim, às vezes você sabe que aquilo foi consagrado para o diabo. Não, mas eu fiz com tanto carinho para você, e você fala, ai Jesus, me dá graça. Aí você põe assim, eu vou engolir, mas eu suponho o teu sangue aqui também. A gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa aprender a colocar um tampão. Aquilo que entra no nosso coração, aquilo que entra através dos nossos olhos, aquilo que entra no nosso ouvido. Às vezes vem em forma de testemunho, às vezes vem numa pregação também.
às vezes vem no noticiário, às vezes vem naquela notícia que apareceu no teu WhatsApp, Instagram, Facebook, sei lá, hoje em dia é tanta coisa que... E aquilo está contaminando a tua alma. Aquilo está fazendo você deixar de ser aquela pessoa que agrada a Deus. E você não está notando que você está igual aquele saco, sabe, de lixo, que cada passo na frente vai enchendo mais de lixo. Um dia você para e não se reconhece mais. E vocês podem notar, a pessoa um dia estava na presença de Deus, daqui a um tempo ela está no mundo. Ela não quer dizer que ela saiu da igreja, gente, não é isso. Você precisa entender isso. Eu posso estar como nos discípulos de Emaús. Eu estou na igreja, ouço os corinhos, canto os corinhos, mas eu não estou com Jesus. Jesus já não está mais aqui. Não tem lugar mais na minha vida. E eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Que nós podemos fazer o que for, ir aonde for, participar da religião que for. Se Jesus não for Senhor no nosso coração, de nada vai adiantar. Não é como você começou a corrida, é como você vai terminar a tua jornada cristã. Se nós não entrar no céu, de nada valeu. Todos os dízimos, ofertas, orações, leitura da Bíblia, jejum, vigília aí na igreja. Aonde está isso, gente? Eu pergunto a vocês. O Evangelho de Mateus, Jesus fala para os religiosos, hipócritas. Vocês nem entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrar. É preciso que a gente limpe o nosso coração desses bolos contaminados que andam dando para a gente. Querendo dizer, se eu não fizer isso, se você não fizer aquilo, se não for o teu jeito, se não for o teu esforço, você não vai entrar no céu. Nós entramos, gente, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Amém, aleluia. E é isso que eu quero, que seu coração seja limpo, lavado no sangue de Jesus. Yes, Senhor, aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo vai morar aí. O maior absurdo do Novo Testamento não é dizer que Jesus é Deus encarnado, é dizer que depois da morte e da ressurreição dele, Deus vem morar dentro de você. Esse é Adãozinho e essa é Evinha. Esse corpo lindo e saudável que um dia a terra há de comer é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós não vemos isso no dia a dia. Quando você olha no espelho, imagina, assim o Denilson lá está com aquele rosto lindo, lavado lá, tomou banho, ele se viu no espelho hoje e falou, olha que templo lindo. Você se vê como um templo de Deus? Glória a Deus. Todo mundo fala de ir na igreja. Você se vê como esse templo? Você se olha para você, que tipo de ornamento tem dentro de você? Jesus, qual é o órgão que eu vou tocar hoje para tu? Qual é o louvor que vai sair da minha alma? Seja honesto comigo, quantas pessoas se veem assim? Quantas pessoas se olham? Eu conheci uma pessoa uma vez, ela não se olhava no espelho, ela não conseguia. A dor na alma dela era tão grande, ela não conseguia se olhar no espelho. E eu quero que nessa manhã você veja o valor que você tem em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quem Deus é, Deus olhou para você, morreu na cruz do Calvário pela tua vida. Amém. Não vale o que o vizinho diz a teu respeito, não vale o que o cachorro diz a teu respeito, não vale o que falam. Jesus olhou para você e diz, vale a pena morrer por ele e por ela. Amém. Amém. O nosso valor tem que vir do Calvário. Por que Jesus morreu por quem não presta? Por que Jesus morreu por quem alguém que iria para o inferno? Porque a Bíblia fala,
Todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus, da glória de Deus. Quantos? Todos. E Jesus morreu por nós, gente. Jesus está presente nessa manhã, porque nós estamos aqui no nome dele. Aleluia. E ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar no meio de vocês. Sim, amém. Quer dizer que nós estamos aqui nessa manhã no caminho de Emaús. Jesus está presente, porque ele falou que ia estar. Mas a gente não percebe, a gente não nota, a gente está como aquela... O fogão está aceso, mas eu estou na geladeira espiritual. O problema às vezes não está no culto. O problema não está na igreja. O problema não está no pastor. O problema não está no irmão que está do lado. O problema está no meu coração que está endurecido. Mas vamos para a palavra de Deus. Atos 26. Isso, o apóstolo Paulo, ele estava preso e ele vai estar sendo, digamos assim, investigado na corte. Então vem esse rei aqui e vai permitir ele falar. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, Paulo vai falar dele agora, a minha vida, pois, está no verso 4, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Quer dizer, todo mundo aqui pode falar o meu respeito. Todos aqui me conhecem. E dentro da nossa religião, eu estava naquela que era mais forte, aquela que mais cobrava das pessoas e de mim mesmo. E agora, verso 6, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Olha aí, por causa de quê? Pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Você já notou que muito que nós vivemos é da fé? É daquilo que nós esperamos? Não é daquilo que já passou? Não é daquilo que já aconteceu? Você já notou que o coração humano sempre quer mais? Nunca é suficiente? Você pode ter ganhado uma bênção ontem. Hoje você está, o que Deus vai me dar agora, hein? O que vai vir no meu futuro? O que eu quero amanhã? Você pode comprar um carro novo, lindo, maravilhoso. Passou uns dias, esse carro é meio duro. Esse banco é desconfortável. Ah, se eu tivesse aquele da vizinha. Nós estamos sempre na expectativa de algo. E muitas das vezes isso mostra o quê? Ingratidão. O coração vazio, muitas das vezes, é um coração ingrato. Ele nunca olha para o passado. Eu ia pedir hoje para Enoí cantar para nós um hino do cantor, e essa semana eu acabei me esquecendo, que dizia assim: conta as bênçãos. Conta quantas são. Quanto que você tem recebido da divina mão? Uma a uma, conta de uma vez. E hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Nós nos esquecemos, gente, que o passado, eles também nos leva a mostrar a fidelidade de Deus.
eu não sou mais quem eu era, eu não vivo mais aonde eu vivia, Deus me tirou, eu não sou mais o mesmo. Nós passamos por traumas, nós passamos por desafios, nós passamos por problemas, nós passamos por situações difíceis no meio da comunidade, no trabalho, no meio dos outros. Tudo isso nos molda, tudo isso nos faz ser diferentes, mas nós vemos a mão de Deus cuidando de nós. Ser escolhido não é ser filho mimado. Essa é a diferença do servo de Deus e da promessa de Deus. Eu ser escolhido por Deus, ser resgatado por Deus, não me faz isento de viver a vida do ser humano. Porque nós também vivemos na fé da redenção. Nós vivemos na fé, na expectativa de que um dia, quando nós fecharmos os olhinhos aqui na terra, nós vamos estar com Deus no paraíso. E nós precisamos olhar para a linha de chegada, para não desistir no meio da caminhada. Vamos continuar o verso 7. A qual das nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente. Eles servem a Deus? Sim. Eles fazem culto? Sim. Eles estão todo dia buscando esse Deus? Então, continuamente, noite e dia, por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Toda religião, gente, fala de Deus. Toda religião fala de algo além. A não ser que a pessoa diga que depois da morte tudo acaba, que vira um sono eterno ou que deixa a existência. Fora isso, todo mundo acredita que tem algo além, no além. Tem algo que ainda vai acontecer conosco depois que a vida aqui, esse corpo acaba. Mas o problema do cristianismo não é esse além, é a pessoa de Jesus. Você pode ver uma pessoa, preste atenção nisso, falando de Deus, orando para Deus, mas negando a Jesus. Eu creio em Deus, mas em Jesus. Jesus é a pedra de tropeço. Jesus é onde as pessoas tropeçam. Quando chega em Jesus, não, nesse Jesus aí eu não creio. Esse Jesus aí não precisa falar comigo. Ah, se eu aceitar esse Jesus aí eu vou virar crente, eu não quero. E hoje a palavra crente não tem mais o significado que tinha 50 anos atrás, não é mais a mesma coisa. Jesus se torna um problema para os religiosos, inclusive para nós. E eu quero te perguntar nessa manhã, aonde está Cristo no teu cristianismo? Onde está Cristo no teu cristianismo? É Jesus o suficiente Salvador da tua vida? Ele é o único mediador entre você e Deus? Ou eu preciso de outras coisas para estar ao lado de Jesus, senão eu não vou ser salvo? Você sabia que depois que você cresce num ambiente religioso, igual o Denilson falou outro dia, que você acostuma com a religião, você perde Jesus? Você esquece que Jesus é o único caminho e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não escolhemos quem vai para o céu. Nós não escolhemos qual é a religião certa ou errada. Nós não escolhemos quem a pessoa vai adorar ou deixar de adorar. Mas nós sabemos e temos a certeza que Jesus disse, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados.
Se o Evangelho não me apontar para o Calvário, não me apontar para Jesus como o único Salvador, eu estou como esses religiosos. Eu estou fazendo culto, eu estou servindo a Deus, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Porque no final eu estou perdendo a entrada. Como a Zezé disse assim, a pessoa estava vindo no caminho, quase entrou na rua errada, mas ficou no caminho e chegou no lugar certo. Seu caminho é Jesus de Nazaré. Todo o restante é um bolo contaminado que querem botar pela tua garganta. O que faz a nossa salvação segura não é porque eu sou perfeito e nem você. Se depender de todos nós aqui, a gente mesmo se atrapalha e vai para o inferno. Eu mesmo faço vocês passar raiva, é só conviver comigo. Eu sou a bênção, você não vive comigo. Zezé já ganhou um galardão no céu quando ela casou comigo. Você sabia? Se nós olharmos um para os outros, por isso o apóstolo Paulo fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros em amor. Não é que você gosta, você suporta. Mas aí eu tenho que ir olhando para o autor e consumador da nossa fé. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Você está vendo aqui o que acontecia com os cristãos que se converteram logo após a morte e a ressurreição de Jesus? Eles eram odiados, eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles eram colocados em cadeias, muitos perdiam as suas possessões e outros eram mortos por causa do nome de Jesus. Isso é o que a Bíblia fala, gente, que vai acontecer no futuro. Aqueles que guardam o testemunho de Jesus serão perseguidos, serão maltratados, serão mortos. E nós perdemos essa visão de que, nossa, eu não fiz nada, eu sou inocente. Não é sobre você, é sobre o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Se você carrega esse nome, o mundo vai te odiar. O mundo não é teu amigo, porque o mundo jaz no maligno. E o maligno quer acabar contigo. Por quê? Porque em Jesus tem uma esperança para todos nós. Amém. É como se fosse o filme do Titanic. O navio está afundando, aí aparece um bote. Quem vai entrar nesse bote? Vai se salvar. Esse bote é Jesus. Amém. Nesse navio do mundo que está afundando, você se agarra em Cristo. A tua boia é Jesus Cristo. O teu salva-vida é Jesus Cristo. E o restante vai afundar junto. Se apega em Jesus nessa manhã. Verso 12. E sobre que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões? E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A quem que Paulo estava perseguindo? Nunca saiu para perseguir Jesus. Não, ele saiu para perseguir os... Paulo perseguia a igreja. Paulo maltratava os que tinham o nome de Cristo.
Paulo maltratava aqueles que estavam professando a fé em Jesus. E Jesus está dizendo, Paulo, você está indo contra a igreja, não é contra a igreja, é contra mim. Irmão, se você entendesse isso que eu estou te falando nessa manhã, sobre você está a presença de Jesus. Isso é a igreja é o corpo de Cristo. Ir contra a igreja é ir contra Cristo. É como se, antigamente, você vai se lembrar, tinha aqueles vestidos que parecia que tinha uma armação de ferro por baixo, que descia assim, cobria tudo, ficava tudo armado, né? Você é como que está debaixo desse vestido de Cristo. É a presença de Jesus sobre você. É isso que nos justifica. Quando Deus nos olha, Ele vê Jesus, Ele vê a cruz, Ele vê a salvação, Ele vê o perdão de pecado. Ele não vê a mim. Por quê? Se eu saio debaixo do vestido, eu sou réu do inferno. Eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. E deixa bem claro para você, não é pastor que dá cobertura espiritual, porque o pastor precisa de Jesus. Se ele estiver fora de Jesus, minha filha, o capeta vai entrar mesmo. Não é a posição que dá cobertura espiritual, é a presença de Jesus na sua vida. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? É como, imagina, para uma criança, você coloca-se vamos dizer, um coqueiro de plástico, com aquelas folhas, aí dá, vamos falar, sombrinha que usa para o lado de fora de piscina, de praia. Você arma aquela sombrinha. Você quer ficar debaixo daquela sombra. Mas e se você sai? A sombrinha continua lá. A sombra continua lá. Mas você está exposto aos raios do sol. Assim é todo aquele que, em vez de habitar no esconderijo, que habitar é permanecer. Habitar é morar dentro. Mas a pessoa sai. Deus continua no mesmo lugar, Jesus continua no mesmo lugar, o Espírito Santo está no mesmo lugar, mas você anda por lugares que não deve ir. Você está seguindo gente que não devia seguir. Você está comendo os bolos espirituais aí confuso que você não devia comer. Quem está saindo de baixo é você, não foi Deus que se moveu. É isso que Deus fala no Antigo Testamento, quando Deus fala assim, se eu viro a minha face para vocês, vocês têm o meu favor. Mas se vocês me dão as costas, eu viro também a minha face para o outro lado. Quando você fala assim, olha, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, é esse favor de Deus sobre a tua vida. Mas você vira as costas para Deus, Deus fala assim, então eu viro minhas costas para você. O que é que sai de cima de você? A sombra do Onipotente. O que lembra que ela leu? Nós seremos, no dia a dia, vai ter gente dizendo assim, não, vem cá, Deus, vamos sair aqui, vamos tomar uma cervejinha. Vem cá, Cris, vamos sair, vamos no bar. Sério, vamos tomar um cafezinho, mas para falar mal dos outros. Oi, Henrique, a gente queria fazer uma visita, mas você não sabe, ali na casa ali, ela invoca, bota uns trecos assim na mesa, lembra a nossa vida assim. Aí eu preciso da companhia, vai comigo. Tem uma cliente que ela não, eu não sabia. Entenda assim, é como você pegar na mão de uma criança e falar, vamos passear. A criança inocente não sabe onde está indo. E você está indo. Mas você está saindo da onde? Lembra da sombra da sombrinha. Você está saindo da sombra do Onipotente. Tudo que te leva, se você memorizar isso, essa sombrinha, essa sombra, tudo que te leva para fora da sombra do Onipotente,
Está te tirando do esconderijo do Altíssimo. Está te tirando da presença de Jesus. Está te tirando do favor de Deus. Está te tirando debaixo da proteção do Altíssimo. Você não entende isso. Mas o diabo vem e fala, não tem probleminha não, vem cá. Pega na mocinha, vamos dar um passeiozinho ali. Você não soube, mas você saiu da sombra e você já ficou exposto. E já tem gente querendo te dar pernada. Já tem gente falando mal de você. Já tem gente orando contra você. Porque não é só fazendo macumba contra as pessoas. Tem gente desejando mal para você dentro de uma igreja, dentro do trabalho, dentro de uma empresa, dentro de uma escola. Tem gente que você nunca fez nada. Ela olha para você e fala, não gosto dela. Se depender de mim, ela vai cair. E você está debaixo da sombra do Onipotente. Glória a Deus. Até o dia que você não percebeu que o diabo usou alguém, um convite, e fez você dar um passeio para fora da presença de Deus. Irmão, se a gente orando, a gente já tem luta, imagina se deixar de orar. Se a gente com Deus já tem uma luta com o diabo, imagina sem a presença de Deus. Aí a pessoa fala, não, eu já estou com o diabo, aí não tem luta. Você tem que se voltar para Deus nessa manhã. Você tem que tomar uma decisão. Quantas vezes? Todo dia. Quantas vezes no dia? Quantas vezes for necessário. É fácil? Não é. Você toda vez tem que ir. Lembra da sombrinha. Deixa eu voltar para a sombrinha aqui, porque aqui eu estou debaixo de proteção. As coisas não podem estar bem. Eu tenho que ainda me ajeitar, mas aqui eu tenho o favor de Deus. Aqui eu tenho graça. É isso que Davi fez com Deus. Davi fala que eu caia na mão de Deus, porque as suas misericórdias duram para sempre, mas que eu não caia na mão dos meus inimigos. Muita maldade do mundo, gente, não é diabo e não é demônio. É a natureza humana mesmo. Então vamos terminar. Sobre que indo a Damasco, eu já li. Verso 16. Jesus fala para ele, mas agora levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isso, para que te pôr ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Quer dizer, estou te enviando para os gentios. Para quê? O que diz o verso 18, gente? Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Sim, pode falar aí, o verso 18 todo. E da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então vamos abrir. Você tem que ler esse verso aí na sua Bíblia. Porque Deus está enviando um ministro para pregar para quê? Para que os teus olhos sejam abertos. Amém. Você já viu quando você fala com a pessoa assim? Vamos supor, a Eloy veio conversar comigo a respeito dela estar querendo fazer um negócio. Eu falo assim, abre o olho com fulano. O que é esse abre o olho? Fique esperto. Fique esperto, toma cuidado. Abrir o olho quer dizer ter entendimento. Não seja naíve, não seja inocente. Ainda está dizendo, fulano não é flor que se cheira. Isso quer dizer que ele é uma flor? Não. Não. Quer dizer que tem algo nele que não é bom, que não presta. Então, a primeira coisa que o ministro, Deus envia Paulo, fala, é para abrir os olhos desse povo. É como dizer assim, eu levei para você nessa manhã e falar assim, Cris, abre o olho, hein? Zezé, abre o olho. Quando eu estou pregando, é como Deus está falando para mim. Abre o olho, hein? Lembra que Jesus falou, eis que vos envio como ovelhas para o meio do parque de diversão. Não. O que foi que Jesus disse? Meio de lobos.
De lobo. Eu estou enviando você como ovelha. O lobo come ovelha. Presta atenção. Como dizer assim? Eu vou fazer uma versão minha moderna, tá? Não está na Bíblia não, é minha versão, viu gente? Não vai falar que está na Bíblia não. Eu estou te enviando como um estúpido por meio de gente muito esperto. Olha, eu estou te enviando como um serzinho inocente por meio de gente cheia de maldade. Ó, eu estou te enviando como uma criança por meio daqueles corruptos que tem, aonde você pensar que tem aí. É o que Jesus está falando. E ele fala, portanto, sede prudentes. Tenha uma disposição mental de esperteza. É isso que Frônimos quer dizer. Tenha uma disposição mental como serpente. O que a serpente faz? Tu já tentou mexer nela? Ela corre, ela arma o bote, ela tenta se defender, ela vê o problema, ela quer logo escapulir. Você está aqui, você mexeu, um dia eu fui assim, tirei um tapete, tinha uma cobrinha dentro da casa da pessoa. Aí ela corre assim, fuja dos problemas. Você está vendo a confusão? Sai fora. Não bate boca, não perde seu tempo. Não, eu vou agora também, você vai ver uma coisa, você vai ver quem eu sou. Cala a tua boca, vira as costas, vai embora. Volta para a presença de Deus. Aleluia. Ah, se eu pudesse. Não, se a gente falar, né? A gente é ser humano, vou te falar, nós somos ruins, gente. A gente só não é pior porque Deus não nos dá a posição para ser pior, porque nós ia ser ruim. Aí o que você faz? Cala a tua boca, vai. É difícil? Casamento, irmão. Pensa no casamento. Se já é de manhã, você já acorda e cai uma xícara. Você já quebrou minha xícara e você já começou aqui, ai Jesus. Você vai para o trabalho, irmão, você começou a trabalhar. Você chegou assim, o treco caiu e quebrou, e você fala, meu Deus, que prejuízo. Você não fez nada, você entrou. Parece até que tinha demônio na casa. Deus livre e guarde. O padrinho cai sem Pelo amor de Deus, você vai ligar o carro, chega na rua, o carro. Aí você fala de novo, não. Sabe? Você vai ver, irmão, se chama discernimento espiritual. Deus está falando, o Espírito Santo está falando, abre o olho. O mundo espiritual existe. Os demônios existem, as coisas, as trevas operam. Abre teu olho. E o que mais que diz? E se precisar, coloca um óculos para enxergar melhor. Fala. Abre os olhos e tirar das trevas. E como é que fala aí a tua versão, Thaís? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Ok, da Cris. Você vai abrir os olhos deles a fim que eles saiam da escuridão para a luz. Ok. As versões mais antigas falam converter. Ela fala sair. O meu fala, converter das trevas para a luz. Quer dizer, você tem que... imagine que você está dirigindo um Fusca, né? Indo para baixo. Você tem que parar, dar uma meia volta, fazer uns fala balãozinho, outros chamam YouTube, fazer o U, fazer o retorno, você tem que pegar e voltar. Isso é conversão. Conversão é mudança de direção. Não me diga que a pessoa se converteu se ela continua indo na mesma direção que estava antes. Ela não converteu. Ela achou que converteu, mas ela não converteu. Tem que ter uma mudança de direção. E está dizendo, é para abrir os olhos e para que eles mudem de direção. De qual? Das trevas para a luz. O que é que mais diz o verso aí? Que ele continua. Existe um propósito para isso. de Satanás para Deus.
Sair de quem? A potestade de Satanás para Deus. Sai do inferno. Do poder de Satanás para o quê? Você sai dessa influência espiritual que antes está na sua vida. Você sabia que Tiago fala que a língua é inflamada pelo inferno? Isso aqui, ó, esse trequinho que nós temos na boca, está lá em Tiago. A língua é uma bênção. Ela fala bênção, ela fala maldição, mas ela é inflamada pelo inferno. E é o órgão mais sujo que tem, se você for ver. Então, o que a gente tem que fazer? Na hora que a língua coça, eu tenho que converter ela. De quem para quem? Eu tenho que tirar ela da influência do inferno e botar ela na influência de Deus. Fala com o Davi. Que ele Quer ver fala, uma coisa? guardas na minha boca. Você pensou numa bênção para falar. Você pensou num palavrão. Vou falar assim, você vai xingar. Você vai brigar. Agora você vai falar. Agora você vai ouvir tudo que eu tenho para falar. Aí você começa a cantar o hino. Graças dou por essa vida. E vai andando embora. Vai andando embora. Você não fica parado. Você muda de direção. E vai cantando, mas vai saindo. Para você dizer, você não escala o problema. Você faz o contrário. Sabe por quê, gente? Se eu não quiser seguir a Jesus, você não vai segui-lo por mim. Se eu não tomar uma decisão nessa manhã de me seguir a Cristo, irmão, não tem igreja que vai tomar meu lugar. Não tem pastor que vai tomar meu lugar. Não tem padre, não tem ninguém. O meu pai não pode vir e falar assim, não, peraí, meu filho, continua aí com o diabo que eu vou seguir Jesus para você. Deus não tem neto, já ouviu falar isso? Deus não tem neto, Deus tem filho. Quer dizer que o meu filho, a minha filha, vai ter que tomar a decisão para Deus. Assim como o meu pai tomou, eu tenho que tomar. E o que mais continua aí? O que mais que diz o verso aí? Verso 18. A fim de que recebam eles remissão de pecados. Aí, ó. Olha aí. Assim de que eles recebam... No meu tá perdão. Opa! Oi? No meu tá perdão. Sim, perdão de pecados, remissão de pecados, assim de que eles sejam perdoados. Você já viu que a Bíblia fala que você tem que se converter? Para que a herança entra. Não, calma, ainda não cheguei aí. Você viu que para você receber perdão, você tem que parar de praticar o que você estava praticando? E que essa mensagem hoje em dia não é pregada no Evangelho mais? Fala, o que eu preciso para ser salvo? Aceita Jesus. Oh, Jesus, me aceita, eu sou um pecador, vou fazer a oração do pecador, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, e eu vou continuar indo para danceteria, fazendo sexo, fumando, bebendo, vou amaldiçoando. A pessoa continua indo para o inferno, e ela está orando. E ela está indo para o inferno. Por quê? Porque alguém não disse e falou assim, filha, para. Abre o olho. Sai das trevas para a luz. Deixa das coisas do diabo e vem para Deus. Você tem que ter uma mudança. Para quê? Para que teus pecados sejam perdoados. E o que mais que diz aí? Para que a herança entre naqueles que são santificados pela fé em mim. Como diz a sua aí, Cris? A Cris já até fechou a Bíblia. Vai. O 18. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Como está na sua... Célia, perdão. E herança entre os que são santificados pela fé em É igual dentro do hino. A santificação vem pela onde? pela fé Em quem? em Jesus. Em Jesus. A tua santificação
vem pela fé em Jesus. Ela não é tua. Ela não é nossa. Ela não é minha. Ela não procede de mim. É isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo nessa manhã. A minha santificação vem na medida que eu começo a crer em Jesus Cristo e andar com Ele e seguir os passos dele. É a obra de restauração dele na nossa vida. É a cura que ele vai trazendo na nossa alma e nas nossas feridas. É o amor dele que vai sendo derramado nos nossos corações. Os meus pensamentos é como você pegar uma chaleira, levar ali na pia e começar a encher ela de água. Aquela água começa a encher, a sujeira que está no fundo começa a sair. Mais água você coloca, mais sujeira vai saindo. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Assim é a obra do Espírito Santo. Mais eu ando com Cristo, mais eu ando com Deus, mais a palavra de Deus entra em mim, mais eu deixo, mais purificação vai trazendo. E eu termino contando aquela história dizendo assim, que como que é aquela coisa da peneira? Peneira? A pessoa foi reclamar para o sábio sobre alguma coisa. Não me lembro exatamente assim, eu sou muito ruim para contar essas histórias. As 3 peneiras da vida? Não, aí ele pegou e falou assim, vai lá e busca água. Aí ele ia e pegava água com a peneira. Via e pegava água, chegava para o sábio, não tinha água nenhuma. Ele ia e pegava água. Falou, busca água para mim nessa peneira. E o estudante ia, pegava água, chegava, não tinha água nenhuma. E ele falou, mas o senhor está vendo que a água aqui não para? Ele falou, olha para a peneira. Ela não é mais a mesma como estava antes. Ela não está mais suja como estava antes. Você não viu, mas toda vez que você ia na água, era a água que ia purificando os teus pensamentos. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. A gente está aqui no dia da manhã reunido para quê? É para a tua mente ser purificada, ser lavada. Por quê? Porque senão a gente vai por aí e só vai contaminando. Lembra do bolo contaminado que vão querer te dar. Vão querer dizer para você, olha, pega aí, come um pedacinho aí. Lembra de alguém pegando a mão como a mão da criança e te tirando para fora da sombra da sombrinha e dizendo, sai da sombra do Altíssimo, vem passear aqui no jardim de Satanás também. E você vai ter que dizer, não, muito obrigado. Eu não quero. Você vai ter que tomar uma escolha. E só para terminar, veja o verso 20. Leia o verso 20. O 19 e o 20, alguém pode ler. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Como que eu me converto das trevas para a luz? Como que eu saio do poder das trevas e vou para o reino do Filho do seu amor? Me arrependendo e me convertendo e praticando, tendo um comportamento com atitudes diferentes. Sabe o que você vai ver nessa manhã, se você for honesto comigo? Que muita gente vai na igreja no domingo, no culto de ceia, no culto de Páscoa, no Natal, mas o comportamento delas não são mudados. O mentiroso é mentiroso, o adúltero continua sendo adúltero, aquele que passava a perna continua passando a perna. As pessoas não se convertem das trevas para a luz. Elas não saem do poder de Satanás para ir para debaixo da graça de Deus. É como que elas não querem. Ou elas estão espiritualmente cegas. E é preciso que aí você, preste bem atenção, fica de pé nesse momento.
É preciso que você se levante como ministro de Deus, bata nos ombros dela e diga, bate no ombro dela assim, bate aí, fala, abre os olhos. Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Abre os olhos, o caminho que você está andando não agrada a Deus. Abre os olhos, olha essa companhia que está te levando para o mal. Abre os olhos, ó, tem gente querendo fazer comida embolada aí. Olha, abre os olhos, tem gente dizendo assim, não tem nada a ver. Tem, você está indo para o inferno. É como se a pessoa estivesse indo para uma colisão. E as pessoas estão dizendo, abre os olhos. É reportado que antes do navio Titanic afundar, alguém disse para o capitão, muda a rota, muda a rota, muda a rota, e ele não ouviu. E aquilo que acharam que era um buraquinho, na verdade foi um estrago suficiente para afundar o navio que disseram que nem Deus afundaria. Às vezes nós temos essa prepotência espiritual, de nós acharmos que nós somos um ser, que estamos de uma certa maneira, que não vai haver julgamento sobre a nossa vida, que Deus não está vendo. Isso tudo está nas Escrituras. Que a pessoa anda achando assim, Deus não está vendo não, vou continuar fazendo. Nunca se viu tanta falcatrua como se tem visto hoje em dia. Nunca se viu tanta gente por causa da mídia fazendo. Ontem eu vi um vídeo do garoto jogando videogame. Esse videogame que joga online. E alguém no videogame falou para ele, pega e se mata, você não serve para nada. Menino de 14 anos de idade. O diabo não está brincando de ser diabo, mas Deus está te levantando como igreja nessa manhã. Para que você seja a luz das trevas. Aleluia. Para que o Espírito Oh, Santo glória a te Deus. use na vida de Amém. pessoas. Amém. Para te dizer, abre os olhos. Amém. Jesus está voltando. Amém. Como foi cantado nessa manhã, nós somos os trabalhadores dessa colheita. Com quem Jesus vai contar? É com você. Amém. É Glória a contigo e Deus. comigo. Aleluia. Por que Jesus conta conosco? Deus quer que você seja um Saulo de Tarso. Se você estava indo no caminho, você precisa do encontro com Jesus. Amém. E o dia que Saulo encontrou Jesus, ele falou, para mim, tudo que eu segui até hoje, toda a minha religiosidade, todo o meu conhecimento, ele era uma pessoa culta, estudada, ele diz, eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Fecha teus olhos. Solta o teu coração agora e pergunte o quanto Jesus é valioso para você. O quanto Deus em Cristo Jesus. Realmente você ama Jesus? Realmente você crê que Ele morreu pelos teus pecados? Quando você se batizou, talvez você não tinha esse entendimento. Você nem entendia o que era pregado. Mas Deus te amou de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para morrer no teu lugar. O quanto o Espírito Santo tem na tua vida e no teu coração? Quanto espaço aí no teu coração você tem dado para a palavra de Deus? Na sua vida diária, tem lugar para oração? Tem lugar para agradecimento? Certamente tem para as lutas e para os problemas. Mas bota Jesus de volta. Amém. Como no caminho de Emaús hoje, abre teus olhos. Jesus está contigo. Amém. Ele prometeu não te deixar e nem te abandonar. Ai, glória Abre os teus olhos hoje, volta para a palavra de a Deus. Deus. Aleluia. Volta para a presença de Jesus hoje. Seja o que aconteceu no passado, no presente, na semana, seja as lutas, seja o que está acontecendo com as pessoas em volta da tua casa, da tua vida, volta, escolhe hoje você voltar para Deus. Amém. Amém. E a partir de hoje fala, Senhor,
como foi cantado aqui, eu quero ser um vaso novo. Faz de novo. Lembra da língua que é inflamada pelo inferno. Senhor, Oh, muda na minha vida o que precisa ser mudado. Mas lembra, você tem que tomar a decisão de se converter, amém. de mudar a direção. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Amém, quero te agradecer por cada pessoa. Amém, Jesus. Eu vou chamar vocês para